Muito obrigado. Esse é o modo feliz de viver. E o programa Jornada da Vida de hoje traz para você uma história de superação, de fé, de amor e, acima de tudo, de gratidão. E foi através do encontro dela com o ensinamento da Seiichi Noye que, a partir daí, então, ela começou a praticar o ensinamento da Seiichi Noye, começou a brotar de si a gratidão à família, principalmente ao pai, e que a sua vida, então, transformou para um verdadeiro paraíso. Ela mora em Brasília, preletora da Seiichi Noye. E seja bem-vinda, preletora Josiane Souza Moreira Cunha. Muito obrigado. Olá, reverências, Reverências, muito obrigada. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar. Muito obrigado, Josiane. Está em Brasília ainda? Estou em Brasília. Mas não mora desde quando em Brasília ou nasceu em Brasília? Não, eu nasci em Macapá, Amapá, 68, né? E hoje, desde os 18 anos, eu moro em Brasília, né? Então, eu vim por intermédio da minha irmã, Joanira, que me trouxe, que já praticava o ensinamento Seiichi Noye, hoje preletora, revolucionou a vida dela, salvou a vida dela, de fato. E aí ela me trouxe aos 18 anos, e chegando aqui em Brasília, a minha tia, que levou a minha irmã, também me levou para o ensinamento, preletora Maria das Graças também, e aí eu entrei na Associação dos Jovens em Taguatinga, Brasília. Quando a tua irmã conheceu a Seiichi Noye, vocês moravam em Macapá? Macapá, Amapá. Tá. E ela continua lá ou ela veio para Brasília? Ela continua aí em Brasília. Ela já morava em Brasília. Ela morava em Brasília. Moradora de Brasília, tem 2 filhas aqui em Brasília também, né? E como que ela divulgava a Seiichi Noye para você? A Joanira é em casa, né? Ela já era praticante, então eu morava com ela, e aí ela me levou na associação, me levou num domingo, era a reunião dos jovens, me apresentou, me deixou lá na reunião dos jovens. Foi assim que eu entrei em contato com o ensinamento, com pessoas jovens maravilhosas. E eu não conhecia ninguém em Brasília, né? Então era só ela e a minha tia Maria das Graças e a minha tia Maria de Jesus, todos praticantes do ensinamento. Então só era a família, as 3 aqui, vinda de um monte em Macapá, era uma revolução de família, então era aquela quantidade enorme, família gigante, né? Onde todos se reúnem para decidir a vida de todo mundo. Mas aí, no ensinamento, quando eu chego no ensinamento, eu percebi que eu era uma pessoa muito introvertida, bem diferente do que eu sou hoje, né? Dentro do ensinamento. Muito tímida, muito cheia de complexos, enfim. Eu estou aqui meio curioso com relação à sua irmã, né? Você disse que a Seiichi Noye mudou a vida dela. Eu não sei se você pode contar um pouquinho. Sim, a minha irmã, ela quando ela veio para Brasília, ela tinha se formado como médica, ela estava concursada pela fundação, né, naquele tempo era a Fundação de Saúde, né? E aí ela casada com outro médico, aí ela descobriu que no período que ela investiu nessa relação, foi o primeiro relacionamento afetivo na vida dela. Então, quando eles estavam aqui, que ela já estava concursada, eles ralaram muito, eles tiveram muita dificuldade para se formarem como médicos em Belém do Pará. E aí, quando eles chegaram em Brasília, a situação já estava mais equilibrada, ela estava concursada, ela descobriu que ele tinha uma amante, né? Era a professora dela, e ela não conhecia o ensinamento até então, né? E aí ela ficou muito desesperada, já tinha uma filhinha, graças à minha tia Maria das Graças e a Deus, né? Ela chegou com ela e levou para o ensinamento, e lá ela resolveu, ela foi salva pelo ensinamento, né? Então, é só gratidão, né? Então, na minha família, o ensinamento foi muito definitivo, em muitos sentidos, em todos os sentidos. Então, na vida de cada um,
acontece assim, essa revolução. Por isso, nós trabalhamos muito pelo ensinamento. Somos uma família muito grata aqui em Brasília pelo ensinamento da Seitianoye. Ô, E hoje Josiane, ela é casada, tem casada pela segunda vez, um marido maravilhoso, se reconciliou com o ex-marido, tem uma relação muito amigável, muito feliz, tem uma filha dessa relação do segundo casamento, tem uma outra. Então, ela é uma outra pessoa, realmente uma pessoa abençoada, minha irmã. Só gratidão a ela. que bom. Parabéns, né? E a Josiane, antes de conhecer o ensinamento da Citinei, como que vivia com a família, em casa, com o pai? A minha mãe era uma pessoa muito, sempre foi uma pessoa muito afetiva, hoje ela é falecida, professora, aquela professora moda antiga em Macapá, ela foi pioneira em Macapá, Amapá, e lá ela tinha turmas, aquelas turmas de alunos gigantes, ela não era só uma professora, era a mãe de cada aluno, então ela ia na casa das pessoas, ela visitava, ela via o problema que as pessoas estavam vivenciando, então ela resolvia a vida daquelas pessoas. Então, ela se dedicava muito. Isso é uma herança muito grande, familiar também. Meu avô fazia esse movimento, ajudava muitas pessoas. Meu avô era analfabeto, o João Paulo de Souza, mas ninguém sabia na família, porque ele vivia antenado na Voz do Brasil, naqueles rádios, né? E ele sabia de tudo. O governador ia para casa dele para conversar, que ele era a única pessoa da cidade que conversava com o governador. Então, meu avô era bondade pura em relação à natureza, em relação à reverência à vida. Então, a minha mãe herdou isso, esse sentimento. E a mamãe dizia sempre assim para a gente: plantem o bem sempre, sempre. Nesse plantio, os 7 irmãos, eles assim: oh, eu crio vocês para o mundo, então eu estou sempre plantando o bem. Essa é a melhor decisão da vida. E em decorrência disso, a gente sentia, e ela falava isso: onde vocês estiverem, sempre vai ter anjos no formato de pessoas para ajudar vocês, porque a gente precisa plantar sempre o bem. E aí, realmente, meus irmãos saíram para outros estados para estudar, para se formarem, fazerem faculdade, e sempre tinham anjos ali e ajudando meus irmãos. Comigo foi a mesma coisa. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu tinha vários amigos, mãe de amigas. Depois eu fui me aproximando dos outros, dos próprios familiares da Associação dos Jovens. Eles me adotavam como filhas, né? Como filha. Então eu era muito querida. Mas antes disso, nós tínhamos essa estrutura familiar em casa trazida muito pela minha mãe. Mas o meu pai, ele não teve pais, né? Assim no sentido a minha avó. A mãe do meu pai morreu, ele tinha 2 anos de idade, então meu avô casou novamente e ele foi muito maltratado. Depois eu vim descobrir por que meu pai não tinha manifestação de afeto, até porque naquele tempo, anteriormente, o tempo dos meus pais, dos meus avós, não tinha manifestação de afeto, não tinha eu te amo, abraçais, não existia, principalmente o homem, né? Então, o meu pai ele não conseguia fazer manifestação de afeto, dar carinho. E é uma das necessidades do ser humano que a gente aprende no ensinamento, é ser amado, ser reconhecido, ser elogiado, ser útil, ser livre, né? Esses direitos fundamentais do ser humano. E aí, quando meu pai se aproximava da gente, era para fazer correções. Minha mãe não falava nada, muito sábia, mas ele acreditava até nos vizinhos que faziam intriga. E aí ele batia nos filhos. Ele bateu uma vez só em mim, mas eu não sei o que aconteceu, a fivela do cinto escorregou, e aí houve um sangramento na minha costela, e meu pai nunca mais encostou o dedo em mim, né? Mas eu vi ele batendo na minha irmã. E eu achava que estava tudo normal, que eu amava o meu pai, a gente praticava muito a religião católica, né? Em Macapá. Então, eu era uma pessoa dentro da igreja, eu fui batizada, fiz a primeira comunhão, depois fui catequizada, depois fui professora de catecismo, e aí, dentro daquele contexto, eu não entendia algumas coisas. Então, quando eu vi o meu pai batendo a minha irmã, chegou um ponto que uma dessas surras, eu desmaiei. Eu desmaiei, e aquilo eu vim resgatar no ensinamento, numa prática de purificação da mente. Eu não sabia por que eu não conseguia sentir saudade do meu pai. Eu longe de casa, eu tinha saudade dos meus irmãos, eu tinha saudade da minha mãe,
mas eu não conseguia sentir saudade do meu pai, sabe? Como se ele não existisse na minha vida. E aí, fazendo uma prática do ensinamento, essa purificação da mente, estudando muito, buscando amor dos pais, né? Aí um dia eu veio aquela imagem, né? Aquela imagem dele batendo na minha irmã, e aquilo me, sabe, foi como se tivesse tirado um, um peso ali naquele momento. Aí eu comecei a agradecer, agradecer, pedir perdão, né? Pedir perdão porque eu também sentia pena da minha irmã, porque eu não conseguia ajudar. Mas eu tinha o quê? 10 anos de idade, eu acho. E eu não conseguia ajudar, então eu me sentia culpada por não ter conseguido ajudar a minha irmã e por não ter conseguido ajudar a família. Então eu sentia a mágoa do pai. E aí, mas por incrível que pareça, fiz essa prática, né? Graças a Deus, fui tirando as travas. Eu fui vendo a modificação minha em relação ao meu pai. Não era meu pai que tinha que se modificar, porque ele conseguia o que ele conseguia dar. Eu consegui compreender no ensinamento que ele só dava o que ele tinha aprendido. Então ele não tinha aprendido a amar. E eu que estava reclamando de amor, era eu que tinha que aprender a amar. E com o exemplo do amor, sim, aí ele conseguiria amar, sim, porque ele era filho de Deus, sempre foi filho de Deus. Então, era eu que tinha que amá-lo, porque o amor estava dentro de mim, e se eu estava buscando do lado de fora, eu tinha essa referência interna, então eu precisava amar. E eu comecei a estudar mais sobre essa questão, e um dia é, eu senti, de fato, eu comecei a sentir saudade. E olha, recentemente, depois de tantos anos no ensinamento, eu tenho o quê? 39, vou fazer 39 anos dentro do ensinamento. É, recentemente, quando ele me ligava, ele sempre dizia assim mesmo: oi filha, como é que você está? Eu dizia: estou bem, pai. Aí ele falava alguma coisinha, eu sentia uma irritação. Olha só, depois de tanto tempo. E aí, nesse dia, ele ligou e ele, tá, manda um abraço para o Rai, para a Yasmin, para você, uma bênção, filha, bênção para você. E aí desligava. E mesmo aquele pouquinho que ele falava, aquilo me irritava. E aí, quando foi nesse dia, papai ligou. Nós passamos mais de meia hora no telefone. Eu ouvindo papai com muita felicidade de estar ouvindo meu pai. E aí ele falou dos votos lá na renovação dos votos na carismática, ele falou sobre o bispo, ele falou sobre o padre, aí a felicidade dele. Naquele momento eu senti que tinha acabado qualquer ilusão do passado, que eu estava renascendo ali como uma filha de Deus. Isso aqui foi o mês de maio, né? Então, realmente é um sentimento profundo de amor. E esse exercício do amor, eu comecei a perceber que, por exemplo, como eu reclamava da falta de manifestação de afeto, eu descobri que eu tinha também levado isso para minha filha. Então, às vezes, a minha filha, quando vinha me abraçar, hoje preletora do ensinamento, eu fazia esse movimento assim, sem perceber. Um dia ela veio me abraçar, eu fiz o movimento, ela falou: mãe, por que você não me abraça direito? E aí eu falei: meu Deus, naquele momento caiu a ficha. Aí eu falei: filha, eu não sei. Aí ela falou: me abraça, mãe. Toda vez que eu me aproximo de você para me abraçar, para te abraçar, você não me aceita. Eu sinto que a senhora tem resistência em me abraçar. E aí, naquele momento, eu falei: perdão, minha filha, perdão. Não desista da sua mãe. Eu não desista, continue, porque eu vou aprender a abraçar. E hoje eu posso dizer que eu aprendi com a minha filha a abraçar. Abraçar, assim, fortemente. E no exercício do dia a dia dentro do ensinamento, quando, né, na gestão como presidente dos leitores da Regional DF Brasília, eu comecei a expressar mais o sentimento: eu te amo. Fulano, eu te amo. Expressando isso em tudo que eu estava fazendo, não só nas atividades do dia a dia, mas falando para as pessoas e verdadeiro, sabe? Sentindo assim Deus e reconhecendo Deus. Até naqueles preletores, às vezes, colegas assim difíceis, né? Nossos professores, né? E ali eu consegui enxergar Deus neles.
E aí eu digo, eu só tinha que agradecer e dizer, reconhecer Deus. E eu reconhecia Deus, eu chamava Deus e eu dizia, eu te amo muito. Eu te amei e isso foi um exercício também que eu aprendi que a Seite não ensina, a expressão, a prática do ensinamento, ela precisa ser vivida no dia a dia. Então, ali onde tem os nossos calos, é o contrário. Se eu estava reclamando de falta, se eu não estava sentindo afeto, então onde que estava a expressão? Era aqui, Deus em mim, que precisava se expressar. E quanto mais expressa, mais a gente sente isso na própria projeção, com tudo que está do lado de fora. E realmente foi esse sentimento. Então, eu vim para cá, para Brasília, e realmente eu comecei todo esse processo. Então, também essa famílias grandes tem aquela questão de todo mundo se mete na vida do outro, né? E aí tinha muito apelido, sabe aquelas questões. E eu aprendi com a minha família de origem o que não fazer. Então, a minha filha foi educada no sentido de não apelidar, tratar todo mundo pelo nome, tratar como filho de Deus, né? E já fez uma educação intrauterina, mas antes, na minha educação, foi uma educação de críticas, uma educação de... Eu fui educada no período da 1968, que eu nasci, então era muito rígida a educação, aquela educação que você olha e você tem que... Já sei que eu vou apanhar, ou já fez uma coisa errada, só pelo olhar. Então, a gente tinha medo, muito medo. E aí, com muitos apelidos, eu fui introvertindo, eu fui me fechando. Então, eu achava que eu não tinha capacidade, eu achava que eu não tinha condições, eu não me amava, eu tinha muitos complexos. Então, eu tinha tanto apelido, eu acho que eu era da família a pessoa que mais tinha apelido. Acho que tinha uns 10 apelidos. Era a baleia, era a bitela, era um monte de apelido. E aí eu achava que era uma brincadeira, mas não, aquilo foi gravando, que era gravando na cabeça da criança, né? E aí o inverso do ensinamento que diz a educação do elogio, que eu já fiz com a minha filha, educação que faz com que a gente cresça, que a gente desenvolva a nossa capacidade, que extrai o potencial que a gente já tem dentro da gente, mas por meio da palavra expressa, né? E aí, quando eu cheguei na Associação dos Jovens, foi muito receptivo, foi algo assim, algo caloroso na minha vida. Por quê? Um dia que eu faltei, eu fui a primeira vez, no segundo dia eu fiquei tão abismada que eu não sabia o que era aquilo, né? Aí eu faltei, eu fiquei com medo, eu estava com medo de ser feliz, eu acho, né? Que era tão diferente. E aí eles foram bater lá na minha casa, terminada a reunião dos jovens, eles foram lá na minha casa. Aí eles, o que aconteceu? Nós sentimos a sua falta, o que aconteceu? Aí eu falei para eles que não tinha acontecido nada, mas que eu estava com vergonha de ir. Aí depois eles disseram, não, na próximo domingo a gente passa aqui antes e já te leva. E aí eles foram lá, me levaram, eu fui, grandes líderes do ensinamento, aí eles me convidaram pela primeira vez, depois de um mês, para fazer a leitura de sutra. Eu tremia, eu disse que eu não ia, eu tremia de medo. E aí eu tremia, mas eles falaram assim, você vai, a gente vai, você vai sim. Aí um jovem sentou no meu lado e disse, vou fazer junto com você. E aí ele sentou no meu lado, eu fiz a primeira vez a leitura de sutra dentro de uma associação local, né? E aquilo ali foi maravilhoso, sabe? Então, quando eu entrei no ensinamento, de fato, o que eu fiquei foi por causa da amizade, daquele acolhimento, daquele calor, né? E aí, a partir daí, sim, eu fui estudando, fui me aprofundando. Ô, Josiane, se te perguntarem o que significa Seitoné na vida da tua família, ou em especial na tua vida? Tudo. É a minha vida. É a minha vida. É Deus que se manifesta por intermédio da Seitoné para dizer, eu te amo e eu confio em ti. E eu digo, pode confiar, porque eu estou aqui para te servir. É tudo na minha vida. Se não fosse ensinamento, não dá para imaginar como estaria hoje não Eu só a acho que sua, não. mas da sua família, da sua irmã, né?
na vida de Sim, vocês. do meu marido. Meu marido com certeza não estaria mais vivo também, né? Então ele hoje ele de uma pessoa extremamente materialista que é um jornalista extremamente materialista que acreditava em Deus como um intelectual, de forma intelectual, ele mesmo falava. Hoje, quando uma vez dentro do ensinamento, eu me lembro claramente, né, quando eu praticando o ensinamento já para a leitora da Seitianoye, eu fui pedir uma orientação para o leitor Heitor num curso Ibiúna, na academia de treinamento espiritual de Ibiúna, e aí ele falou para mim, eu perguntei para o leitor, eu queria tanto que o meu marido praticasse o ensinamento, que ele estivesse aqui e tudo, mas ele nunca, quando a gente se casou, eu já conhecia o ensinamento, então eu falei para ele, amor, eu estou no ensinamento, eu vou viver o ensinamento dentro de casa e a educação da nossa filha vai ser pelo ensinamento, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Mas eu sentia que ainda travava em algumas coisas, né? E aí o pretor Heitor virou para mim e disse assim, você quer que seu marido seja praticante do ensinamento? Então, esqueça o seu marido. Pegue os livros, estude, pratique, modifique a sua vida. Quando você praticar verdadeiramente o ensinamento, se ele for sua alma gêmea, ele vem junto. Se não for, há o distanciamento natural. Olha, eu pratico até hoje. Hoje, o meu marido acorda 4 horas da manhã junto comigo. Ele ora mais do que eu, sabe? Ele pratica, de fato, o ensinamento junto. E é uma vivência, assim, muito harmoniosa. Hoje, harmoniosa. Mas já tivemos muitos problemas, sabe? Então, realmente, é só gratidão. Hoje a preletora Josiane, ela, que atividade desenvolve aí na Sentinela de Brasília? Hoje eu estou como coordenadora regional da Missão Sagrada, CMS, coordenadora da Missão Sagrada Regional, com muito sentimento de gratidão quando eu recebi o convite. Eu soube que estava vago o local, eu nem sabia que estava vago, eu tinha saído da presidência da Associação dos Preletores, eu sempre tive muita gratidão, né? Então, aí eu perguntei para o leitor Eduardo, o supervisor, se havia possibilidade, se estava de fato, quem tinha falado foi a funcionária da regional. Ela falou, estou procurando alguém. E aí eu falei assim mesmo, eu posso me candidatar? Aí ele falou, claro, claro, claro. Eu sempre foi assim, então foi muito bacana. A gente começou um trabalho assim, doutrinário espiritual. Sou muito grata a todos os CMS que vieram antes, que cada um colocou seu tijolinho ali. E aí, quando eu recebi como já estava vago há algum tempo, o que aconteceu? Estava o pessoal muito espalhado, muito solto, né? E a gente começou a fazer um trabalho dentro, assim, eu estudo dentro, na hora que eu faço oração matinal aos antepassados, eu estudo os livros da verdade naquele momento, faço a meditação, só que aí me veio aquela inspiração de fazer uma cerimônia de gratidão às raízes de todos os pães, né? Agradecendo os atuais, os anteriores, os atuais, e o resgatar os pães anteriores de suas associações locais. Se tivesse falecido, a gente ia colocar na cerimônia dos pioneiros. E nesse dia eu conversei com o supervisor, pretor Eduardo, falei da inspiração, que era para a gente fazer essa cerimônia de gratidão aos antepassados, e também dos pioneiros, que a gente não fazia já há muito tempo, desde quando iniciou a pandemia, e aí ele, na hora, apoiou, nós fizemos esse trabalho, foi muito gratificante. De todos os pães, nós tivemos, acho que mais de 90% de pessoas presentes, eles vieram, trouxeram, preencheram os registros, foi muito, muito bom. Trouxemos também pães antigos, fizemos a cerimônia de pioneiros inicialmente, depois fizemos essa cerimônia especial, só as raízes. Aí daí começamos a fazer esse trabalho de arrumação da casa, estamos nesse trabalho de arrumação da casa,
estamos atualizando as missões sagradas, o sentimento de contribuir, não pagar, porque não tem como pagar a Deus, né? O que Ele nos proporciona diariamente, né? Não tem como pagar, só mesmo retribuir. Aí resgatei a oração da colheita para as pessoas fazerem, muitas pessoas, nem os próprios PANs, as próprias pessoas que contribuem, não tinham a noção da grandiosidade que era a oração da colheita, o sentimento na hora era só a contribuição, né? Não tinha esse sentimento. E olha, a gente está fazendo essa base aí, e eu tenho certeza que a gente vai ter um resultado excelente, viu? A gente já está tendo, a nossa missão sagrada já começou a expandir-se. Parabéns, professora Josiane. Dentre a literatura da Sertionet, tem um livro que você é apaixonado por ele, ou alguns, não sei? Tem alguns. Alguns, porque cada vez que eu leio, que eu estudo um livro, que eu sempre deixo a Humanidade Isenta de Pecado, pela orientação do Pretor Heitor, junto, quando eu faço o estudo, são 3 livros que eu sempre estudo, né? Junto aos antepassados, a Humanidade, o Evangelho segundo João, porque são pelas raízes cristãs, né? Evangelho, preleções sobre o Evangelho segundo João, à luz do ensinamento da Seitianoye. O segundo, eu estudo continuamente o estudo da verdade da vida, então eu termino o volume, vou pegando outro, e um de lançamento, né? Então, hoje eu estou estudando quando eu peguei a Vivendo com Plena Liberdade, né, que eu resgatei, eu fui fazer uma palestra e eu fiquei assim maravilhado. Ontem eu fiz uma palestra com ele e eu revivi um livro que eu tinha lido há muitos anos atrás, eu tinha esquecido desse livro, e quando eu voltei a ler esse livro, assim, me tocou profundamente. O mestre escreveu aos 85 anos de idade, ele diz que foi sob inspiração ali, que naquele momento, quando ele leu a própria, fazendo a revisão, ele se renovou aos 85 anos de idade. E aí ele diz assim mesmo, nossa grandiosidade. Agora, tem um livro que está com a edição esgotada, que saiu nesse momento, que é o Dinamize Sua Capacidade, fez com que eu dirigisse, fez com que eu me definisse na minha profissão, né? Foi o Dinamize Sua Capacidade. O livro dos jovens sempre foi o de cabeceira também, eu leio esporadicamente, eu estou sempre voltando no livro dos jovens, e a Verdade da Vida, volume 7, lições, a vida cotidiana, né? Então, o que nós praticamos? Às vezes a gente está meio esmorecida, querendo... Não, eu leio, abro assim, o livro A Verdade da Vida, volume 7, lá ele me dá uma injeção de ânimo, assim, como o livro dos jovens. Maravilhoso. Josiane, nós temos 2 minutos. Eu queria pedir um favor para você, né? Bom, antes do favor, muito obrigado por tudo que você se dedica para levar o ensinamento da ciência às pessoas aí hoje, principalmente na região de Brasília e cidades satélites, né? Muito obrigado mesmo, parabéns pelo seu amor, dedicação. Agradeço a Amanda, sua irmã aí, por ter levado a Ciência para todos vocês. Você falou com muito carinho do seu pai no final, né? Porque eu imagino o quanto foi sofrido, talvez, para você, na época, como ainda criança, menina, não só passar, talvez, aí por broncas, mas ver a sua própria irmã também, talvez, sendo repreendida. E naquela época a gente não entende isso, né? Mas graças ao ensinamento da Cinturê, tudo mudou e hoje você tem uma gratidão enorme pelo teu pai. E eu gostaria, então, que nesse final você mandasse uma mensagem ao teu pai, que vai estar assistindo você, com certeza. Meu pai João Frazão Moreira, dia 24 de junho é o dia do seu aniversário. Depois de tantos anos sem ir em Macapá, eu e minha irmã estamos indo comemorar o seu aniversário, a sua vida. É o sentimento profundo de gratidão, sabe? De amor, de voltar para o ninho de uma forma muito harmoniosa, muito feliz, muito grata. Junto disso, eu só tenho que agradecer, pai. Você é o melhor pai do mundo,
Você é a pessoa, eu escolhi nascer dessa família maravilhosa que tanto amo, sabe? Minha tia Maria das Graças eu não posso deixar de citar. É a pessoa, a mensageira de Deus, que trouxe o ensinamento para minha irmã, trouxe para mim, ajudou todos os membros da família. Hoje eu tenho a missão de cuidar dela, né? E eu só gratidão. Então, meu pai amado, eu te amo do fundo do coração. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, pastora Josiane. Parabéns, seu amor, viu? Que bênção que estar te vendo e te ouvindo você se expressar esse sentimento maravilhoso. E creio eu que todos os adeptos da City-Noé, pretores da City-Noé, têm também esse sentimento grandioso aí com relação à família toda, né? Muito obrigado. Deus te abençoe sempre, viu? E continue nessa missão maravilhosa aí, conscientizando a todos nós sobre a importância de sermos membros da missão sagrada. Muito obrigado a todos vocês que acompanham sempre o programa Jornada da Vida. Por favor, compartilhe aí os links, né, do programa para tantas pessoas que talvez precisam ouvir o que foi dito hoje pela preletora Josiane. Muito obrigado. Também curta aí o programa de hoje e com certeza ele vai ajudar muito, muito, muito você, assim como está ajudando a mim e tantas pessoas que precisam ouvir o ensinamento da City-Noé. Muito obrigado a todos e até o próximo Jornada da Vida. Muito obrigado. A Convenção Nacional dos Jovens é um único dia incrível que pode transformar sua vida para sempre. A Convenção Nacional reúne jovens do Brasil inteiro para vibrarem na mesma sintonia de amor, paz, alegria e com muito aprendizado. Esse ano especial, retornaremos ao formato presencial, na sede da City-Noé do Brasil e nas regionais espalhadas por todo o país, além de ser transmitido virtualmente para todos. Esse evento é capaz de responder as perguntas do seu coração. Um acolhimento profundo, por meio de palestras, orações, momentos culturais, relatos de experiência. Talvez você esteja hoje vivendo alguma dor, alguma tristeza, alguma mágoa. Talvez você esteja com algumas dúvidas. Qual caminho eu sigo? Ou ainda, será que eu quero continuar seguindo algum caminho? E aí no livro dos jovens, o professor diz assim: a hora mais escura da noite é justamente a mais próxima do alvorecer. A convenção é uma sequência, um combo de momentos importantes. Durante as palestras nós podemos realizar reflexões profundas sobre a forma como estamos conduzindo a nossa própria vida. Além disso, temos momentos de expressão de talentos, de manifestação da alegria de estarmos vivos. Juntos, com o mesmo propósito, nós temos a oportunidade de, através das atividades e palestras, refletirmos sobre as nossas posturas e também praticarmos o ensinamento da City-Noé. Trata-se de um evento com muita alegria, com muita reflexão, através de atividades inovadoras que é peculiar da Associação dos Jovens da City-Noé do Brasil. Participe você também! Se cada coisa traz tanta experiência, né? Se cada coisa traz tanta importância ou é tão relevante para a nossa vida, então a gente pode entender que em tudo tem sentido. Tem sentido nascer neste mundo, tem sentido estar numa determinada família, tem sentido fazer um determinado trabalho, tem sentido ter que fazer uma determinada atividade ou então estudar um determinado curso. Você não vai sair a mesma pessoa de lá, como a pessoa que você entrou.